Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar então sobre Stoner, de John Williams, esse livraço aqui que eu ganhei de presente da Morgana. Ela também tem um vídeo falando sobre essa leitura e ela me deu justamente porque amou o livro e achou que eu também iria amar, especialmente porque esse aqui é um romance americano que se passa ali no século XX, então tem várias questões de contexto histórico que aparecem de forma sutil e que o autor vai pincelando aqui junto da escrita do enredo propriamente dito. E ela muito acertadamente achou que eu ia gostar desse livro. Eu realmente gostei demais dessa leitura. Foi uma escrita assim que me envolveu muito, então foi um livro que eu não consegui largar. E o enredo dele, apesar de ser muito simples, de ser algo bem direto, é de certa forma muito profundo também nas entrelinhas. Então eu vou comentar um pouco com vocês sobre como foi essa minha experiência, o que tem aqui nesse livro e recomendar também o livro para vocês. Eu já comentei um pouquinho sobre ele no último vídeo aqui do canal, em que eu falo sobre 5 livros que tratam de vidas sem propósito. Então são vidas que são retratadas por esses escritores com o cotidiano, né, a vida acontecendo, os dias passando, mas esses personagens não reagem, não fazem alguma coisa em prol da própria felicidade. E com isso a gente acaba aprendendo um pouco sobre como aproveitar a nossa própria vida, né? Essa é a graça desse tipo de livro, e recentemente eu até li um livro parecido, assim, nesse mesmo sentido, que é O Homem Comum, do Philip Roth, também um autor americano. Acho que casou bem a leitura desses dois livros e por isso surgiu a ideia de fazer aquele último vídeo. Mas enfim, hoje vamos conversar então só sobre Stoner, de John Williams, que conta a história de William Stoner, que é o nosso personagem principal, que dá nome ao livro. E a gente sabe desde o início, aqui, desde a primeira página do livro, que nós vamos acompanhar a vida inteira dele, porque ele já faleceu aqui no momento inicial. Então, o nosso narrador, em terceira pessoa, basicamente vai fazer esse retrospecto da vida desse personagem para a gente entender o que aconteceu na vida dele e, especialmente, o que não aconteceu na vida dele. Porque já a primeira página também te diz que a vida de John Stoner não vai ser relembrada pelas pessoas. Ele é simplesmente um nome ao vento, para quem não o conhecia muito, e é simplesmente uma perda para os seus mais próximos, mas que logo também deve ser esquecida e não muito lamentada. A gente fica sabendo já no início que ele era um professor universitário na Universidade de Columbia, onde ele mesmo se formou, inclusive, em literatura. Então ele era um professor de literatura que tinha uma vida extremamente pacata. Ele teve uma filha, ele se casou, a esposa dele é extremamente problemática, ele teve também ali um romance com uma aluna, enfim, tudo isso é descrito pra gente aqui numa prosa bem árida. Eu até me lembrei um pouco da minha leitura de O 15, da Raquel de Queiroz, porque é um livro também que é muito simples, muito direto, mas é muito tocante justamente nas entrelinhas e nas pequenas coisas, nos pequenos pensamentos. É claro que a temática é totalmente diferente, né? Até o próprio período, né? Porque aquele livro da Raquel de Queiroz é de 1929, aqui a gente tem um livro da década de 60 já, mas essa ideia de transmitir as coisas com muita simplicidade e uma escrita tão direta, mas ao mesmo tempo tão profunda, permanece aqui nas duas obras, pelo menos na minha perspectiva. Sobre a infância e a juventude do Stoner, a gente fica sabendo que os pais dele trabalham ali numa propriedade rural, em que eles mesmos trabalham e plantam e colhem também, enfim, utilizam ali para a própria subsistência, fica mais ou menos no interior ali do Missouri, e em determinado momento vai passar ali um representante dizendo que vai abrir um curso de ciências agrárias na Universidade de Colômbia. E o pai dele, inicialmente, que indica para que ele faça esse curso para ajudar na casa, né, para ajudar a família em seu sustento. E essa demonstração assim da família do Stoner, da casa do Stoner, é, como eu falei, muito direta, mas também muito simplificada, e a gente não tem muito do que acontecia na infância dele. Parecia algo muito ríspido mesmo. É como se ele não tivesse tido uma criação muito amorosa. Ele teve ali educação, ele teve esse investimento também para que ele pudesse ir para a universidade, mas os pais dele são bem fechados e bem difíceis mesmo de se comunicar, de
ter ali uma profundidade de relacionamento, e isso acaba sendo levado pelo Stoner pro resto da vida. Ele também tem essa coisa de se fechar, de não se comunicar, de não conversar em família. Então são essas pequenas coisas que me chamaram a atenção, porque são detalhes da vida dele que ele vai levando pro resto da vida. Eu senti até como se o livro estivesse trazendo essa ideia de que a gente não pode repetir os mesmos erros e os mesmos ciclos que nós temos nas nossas vidas, porque é óbvio que o resultado vai ser sempre o mesmo. Então tem um pouco disso também na infância dele. E a partir do momento que ele vai para a universidade, é como se ele tivesse, de fato, rompido a relação com os pais. Ele vai inicialmente fazer um ano dessas ciências agrárias, depois ele tem uma aula obrigatória, aquelas aulas básicas, assim, dos cursos de universidade americana, que é justamente de língua inglesa. Então ele faz essa aula, e um professor que também era muito fechado, também um pouco difícil de lidar, tem até, assim, um pouco de um espelho do Stoner ali, que ele vai reproduzir pro resto da vida também, lê um soneto de Shakespeare na aula, e isso vai despertar algo no William Stoner. É como se a literatura fosse, assim, uma tentativa do Stoner de se livrar de tudo aquilo que ele traz e de ter um pouco mais de liberdade até. Então, é esse peso que a literatura tem na vida dele que a gente observa aqui no personagem também como uma importância da literatura. Só que não basta a literatura, né? Não basta simplesmente ler, estudar, compreender. Você precisa viver e precisa tomar as melhores decisões da sua vida. E é justamente isso que falta no William Stoner. Porque o que ele faz é repetir os mesmos ciclos, como eu comentei, é buscar relacionamentos que não vão ajudá-lo a buscar a felicidade. Então, a gente vê na vida dele uma vida que é pouco vivida, é pouco aproveitada. Ele simplesmente vive ali pelo seu emprego, pela universidade, que também tem os seus problemas, ele tem ali poucos amigos, enfim, tudo isso é colocado aqui nessa prosa bem direta do John Williams. Como eu falei, no livro também tem o contexto histórico americano, o contexto histórico do século XX. Então a gente passa ali pela Primeira Guerra Mundial, essa entrada na guerra pelos Estados Unidos, então vários alunos, vários professores acabam se alistando, e isso vai acontecer também na Segunda Guerra, né, com um pouco de reflexo aqui no livro. Então tem aquela repetição que eu comentei, né, como o Stoner sempre repete os ciclos, porque o professor dele fica muito desolado quando acontece a Primeira Guerra e as pessoas largam os estudos para morrer na guerra, né, porque, enfim, muitos deles acabam morrendo na guerra. Ele sofre essa desilusão também quando chega a Segunda. E nesse meio tempo também teve a quebra da Bolsa de Valores, né, de 29, a Grande Depressão depois, e isso também é colocado aqui como uma consequência direta na vida do Stoner, mas com esse jeito sutil de colocar. Então você acompanha também a história do século XX com a história desse personagem, mas especialmente por essa ótica de quem ficou nos Estados Unidos, né, quem não foi para a guerra, porque ele tem ali as consequências diretas, inclusive, mas que ele não concorre para essas consequências diretamente. Inclusive, um dos personagens importantes aqui da obra, que é um amigo mais íntimo mesmo do Stoner, porque ele não tem muitos amigos, como eu comentei, um deles acaba indo para a guerra, se alista mesmo no exército, e ele morre no campo de batalha muito cedo, e essa figura meio que acompanha o resto da vida do Stoner. É como se ele tivesse ligado a essa lembrança e ligado às pequenas coisas que esse personagem disse a ele e também aos conselhos que foram dados a ele por esse personagem. Então, mais uma vez, essa sutileza de colocar aqui uma consequência da guerra no meio do livro por parte do escritor. Eu acho que um dos aspectos que mais me chamou a atenção nessa leitura aqui foi justamente essa ideia de que o Stoner, ele não é ligado a lugar algum. É como se ele não tivesse para onde voltar, sabe? Ele vai casar ali com uma mulher extremamente problemática, que parece sociopata mesmo, assim, ela faz umas coisas bizarras na vida dele, e ele não se mexe, ele não faz nada para mudar aquilo, e quando ele tem as oportunidades de mudar, ele se sente de mãos atadas, ele não consegue tomar uma atitude, e também eu acho por essa perspectiva de que ele não tem para onde ir, ele só tem aquela vida ali. Então ele só aprendeu a dar aulas, ele só aprendeu a trabalhar naquela universidade, de ter relações com aquelas pessoas ali específicas que viveram com ele.
ele não consegue sequer voltar para casa, né, voltar para casa dos pais, algo nesse sentido, ou para a terra natal dele, porque ele rompeu totalmente com aquilo, ele não aprendeu a viver de nenhuma outra forma, além dessa forma que ele vive todos os dias. Então, quando ele tem oportunidade de mudar, de fazer alguma coisa, ele não faz e ele parece não saber mudar, não saber o que faria de diferente. Então, ele está, de certa forma, ligado a essa vida que ele escolheu, mas ele não consegue fazer nenhuma outra escolha pelo resto do livro. É tudo como se ele aceitasse o destino, aceitasse as coisas como elas são, como se fosse de fato imutável, né? E isso dá uma agonia muito grande no leitor, porque você fica com vontade de mexer esse personagem, por favor, muda a sua vida. Você tá vendo que tá acontecendo um monte de coisas horríveis, você tá ligado a um casamento fracassado, você tá ligado a um emprego que não te faz tão feliz assim em vários momentos, por que você não tenta outra coisa? Mas não, ele fica justamente nessa aceitação de tudo que acontece com ele e nunca tenta efetivamente mudar a sua vida de alguma forma, tomando outras atitudes, tomando outros caminhos. E eu até já tinha comentado sobre isso quando eu falei sobre O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger, que para mim é um livro que reflete muito essa ideia americana de não ter para onde voltar e de ter um apego muito grande ao emprego, ao trabalho, né? E quando o escritor John Williams, ele tem pouquíssimas entrevistas, mas eu encontrei alguns sites, alguns textos falando de uma entrevista que ele deu uma vez, falando sobre esse apego do Stoner ao próprio emprego, né? Como se fosse a última coisa, a única coisa que guia todas as atitudes dele e guia a felicidade dele. Só que a gente vê que em todo o resto, em todos os outros âmbitos, a vida dele não é feliz. Então fica nessa coisa, assim, desse apego muito grande pelo emprego, pelo trabalho como único meio de ser feliz, e eu acho que isso está muito no americano, mas também essa ideia de que tem essa dificuldade de se apegar à própria terra e de se apegar a alguma cultura que eu vejo muito na literatura americana, desde Moby Dick, lá com as suas primeiras linhas, que tem um pouco disso também, até obras aqui do século XX, como é o caso do Apanhador e aqui Stoner. Mais uma vez, essa ideia ecoando, assim, e eu vejo muito disso nas obras da literatura americana, que, como vocês sabem, é a minha preferida, né? Então eu acabo tendo muito contato com isso. Tentava ler aleatoriamente, para seu próprio prazer e satisfação, muitas das coisas que estivera esperando por anos para ler. Mas sua mente não era conduzida para onde queria. A atenção dele se desviava das páginas que tinha diante de si e, com frequência cada vez maior, via-se com um olhar inerte à sua frente, encarando nada. E era como se, de instante em instante, sua mente fosse esvaziada de tudo que sabia e sua vontade fosse drenada da sua força. Chegara àquela idade em que lhe ocorria, com intensidade crescente, uma questão de uma simplicidade tão avassaladora que ele não tinha meios para enfrentá-la. Pegou-se perguntando se a vida valia a pena ser vivida, se algum dia valera. Era uma questão, ele suspeitava, que vinha a todos os homens, cedo ou tarde. Perguntava-se se vinha aos outros com uma força tão impessoal como viera a ele. Sentia um prazer sombrio e irônico com a possibilidade de que o pouco aprendizado que conseguira adquirir o tivesse levado a esse conhecimento, que, no longo prazo, todas as coisas, até mesmo o aprendizado que lhe permitia saber isso, eram fúteis e vazias, e por fim reduzidas ao nada, que elas nada alteravam. Esse livro também fala muito sobre a velhice, assim, porque a gente vê o personagem se encaminhando para os seus últimos anos, para os seus últimos dias de vida, e pensando justamente nessas coisas, no que ele viveu e se valeu a pena ter vivido. Ele é acometido por doenças, ele precisa lutar contra aquilo, mas ele também não tem forças para lutar contra aquilo. Ele simplesmente termina os seus trabalhos e ele foca em trabalhar até os últimos momentos em que ele consegue, em que o corpo permite que ele trabalhe. Então também é um fim de vida muito amargo, muito melancólico. Isso também me lembra um pouco O Homem Comum do Roth. Mas enfim, eu acho que esse livro trata muito sobre isso, sobre a alma americana, sobre esse desejo desenfreado de viver apenas com o propósito do trabalho, e aí você acaba vivendo sem tanto propósito, que é justamente o que eu coloquei no último vídeo, né? E é um livro que vai te impactar justamente pela sua simplicidade e por trazer o cotidiano dessa forma tão triste. Um cotidiano que pode ser o cotidiano de muitas pessoas, talvez muitas pessoas se identifiquem com a leitura, especialmente quem for do meio acadêmico e
aquelas picuinhas do meio acadêmico e alunos que não querem aprender, enfim, tem tudo isso aqui também, então tem esse ambiente acadêmico aqui como pano de fundo, mas também é um livro para a gente pensar sobre as oportunidades que a gente deixa passar, sobre as atitudes que a gente não toma, e com isso a nossa vida vai se encaminhando ao final sem que a gente tenha controle efetivamente sobre aquilo, e que faz a gente pensar, no final das contas, né, se essa vida valeu a pena ser vivida. Eu acho que esse foi o principal ponto que esse livro me impactou, além daquela questão de não ter para onde voltar, né, de fugir de casa, fugir, entre aspas, porque ele foi por conta própria e os pais deixaram, mas enfim, ele rompe qualquer relação com a sua própria origem e depois ele não tem para onde ir e não tem para onde voltar quando as coisas acontecem e quando as coisas apertam na vida dele. Enfim, é um livro impactante na sua simplicidade. Eu acho que esse é o resumo perfeito aqui para Stoner. É uma leitura que eu recomendo muito, especialmente se você gosta de literatura americana e gosta também de literatura mais contemporânea, né? Porque esse é um livro de 1960 que vai trazer um pouco sobre a sexualidade dos personagens, porque a personagem, né, que é a esposa do Stoner, ela foi ensinada daquela forma de ser a menina rica, filha de banqueiro, que precisa estar muito bem em sociedade, então ela conversa bem, as pessoas gostam de conversar com ela, mas ela é totalmente fechada em si, ela nunca aprendeu sobre si própria, então quando ela entra nesse relacionamento, o relacionamento é como se eles não se conhecessem até o final da vida, eles simplesmente vivem juntos, mas não se conhecem, não tem profundidade em relação um ao outro, então também tem um pouco disso, né? Essa questão do relacionamento e a questão da sexualidade, como eu falei, é presente, então tem gente que não gosta de ler sobre isso, se incomoda um pouco, né, com esse tema na literatura, mas enfim, é um livro que vai tratar sobre tudo isso de uma forma mais sutil, mas também de forma profunda, como eu comentei. Livro muitíssimo recomendado, gostei muito e me fez refletir bastante sobre esses pontos que eu comentei com vocês. É isso, espero que tenham gostado aqui dessa resenha. Se vocês gostaram, deixem aí sua curtida, deixem seus comentários. Lembrem-se de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.